Podemos. Podemos arrancar? Sim, Vamos okay. a isto? Vamos a isso. Portanto, nós hoje temos aqui estes 4 meninos, que são todos profissionais do desporto e que promovem o bem-estar, acima de tudo, às pessoas. É esse o grande objetivo. E vamos perceber o movimento da vida, como é que o exercício escreve a nossa história. O exercício é fundamental para termos um final feliz na nossa história de vida? Nuno. É, sim. O exercício é aquele medicamento que nós temos com um recurso quase ilimitado e que nos vai dar uma longevidade de saúde muito grande. Portanto, trabalhar ao longo da vida, de forma adaptada e à nossa condição física, e para termos uma saúde e um corpo funcional ao longo da vida e chegarmos a uma velhice. Aliás, nós há bocado estávamos a falar que a esperança média de vida tem aumentado muito nos últimos anos, só que essa qualidade de vida não tem acompanhado a longevidade. Portanto, nós temos é que conseguir usar esse binómio da melhor forma possível. Nós ainda estamos a viver muito, há bocado estávamos a falar, tivemos aqui uma conversa prévia ali nos bastidores, que continuamos a trabalhar muito de fora para dentro e não de dentro para fora. Sim. Não estamos a tratar bem o nosso corpo cá dentro. E isto é uma forma de despertar alguma atenção e lançar aqui um bocadinho o alerta para que as pessoas, de facto, alterem aqui a sua forma de estar na vida e a forma como querem viver? Sim? Para mim? Pode ser, Sérgio. Sim, claro que sim. Temos cada vez mais perceber que o que é importante é termos atividade física no nosso dia-a-dia. Depois passar a ter mais exercício físico, obviamente, mas se começarmos a ter mais atividade física, vamos começar cada vez mais a melhorar o nosso dia-a-dia, preparar o nosso futuro para várias situações, como temos a falar, as quedas. E se pensarmos apenas em curto prazo, que é o que se faz muito, vou ter um evento em que tenho que estar bem, tenho que vestir aquele vestido, ou tenho a praia, isso é uma coisa que vai acontecer. Portanto, vai chegar o verão, vai à praia. Tivemos o corpo que queríamos, ótimo, não tivemos, ótimo na mesma, nada muda. E no futuro já não. No futuro já vamos ter problemas se não começarmos dia a dia a trabalhar nisso. E nós tivemos há bocadinho a conversar, os 5, e o que me levou também a aceitar este desafio de estar aqui convosco, e eu que falava em particular do caso dos meus pais, homem e mulher, os dois com 86 anos, eu bem sei que o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, mas o meu pai sempre foi um homem ligado ao desporto, foi paraquedista, lutou boxe, corria, faz o perdão ali em Oeiras 4 vezes por semana mais ou menos, portanto são 10 km, vai a muito esforço, com dores nos joelhos, mas vai. Tem uma vida completamente autónoma, conduz, carrega pesos, consegue ir buscar o copo ao armário, os pratos, os talheres. A minha mãe tem exatamente 86 anos e custa-lhe imenso sequer estar a segurar num copo para encher com água. A minha mãe nunca fez desporto na vida. Fazia caminhadas, mas só a caminhada não é o suficiente. Nós temos que trabalhar a força. E a força consegue-se também, as pessoas acham, vamos falar de pilates, as pessoas acham que é fácil, mas não é, mas também não é o fim do mundo. Hoje em dia, Frederico, já não há desculpa para as pessoas não fazerem exercício físico. Não, acho que hoje em dia as pessoas é muito mais fácil têm mais consciência, têm mais informação do que é o exercício físico, estamos mais, por consequência também existem muito mais doenças pela inatividade física, mas existe também muito mais formas de poder chegar a uma atividade que nós se encaixe na nossa preferência. As soluções são cada vez mais, não é? Cada vez há mais soluções, cada vez há mais oferta. Dentro do treino de força, que é mais ou menos a nossa realidade, eu domino mais o Pilates. Temos muitas ofertas dentro do treino de força, então a pessoa tem um número imenso de soluções e basicamente é isso, não existe desculpa. A qualidade, se nós procurarmos a qualidade também conseguimos alcançar e pronto, é isso basicamente. Hugo, nós falamos muitas vezes da força, as pessoas podem estar aqui, estamos aqui com pesos, vamos malhar, tudo, a dar tudo a suar do buço quase. Hoje em dia não é necessário nós andarmos com essa carga, não é preciso haver a carga, aqueles pesos enormes que muitas vezes depois ajudam numa coisa, mas vão destabilizar outra parte do nosso corpo.
a força é uma força equilibrada e com muitas formas de fazermos força. Não, força há só uma, não é? Sim, mas de qualquer maneira há muitas possibilidades de trabalhar. Agora, nós temos um corpo e o corpo rege-se por contração muscular e a única forma de nós não perdermos força é fazendo força. Senão, e esse é o segredo? Este é o segredo, não há muito. Nós vamos inventando modalidades, mas só há uma modalidade, é a promoção da força. E o músculo é um órgão endócrino, ou nós estimulamos essa contração muscular ou vamos perdendo. E isto, a partir dos 25, 30 anos, é sempre para baixo. E a única forma de nós conseguimos declinar esta reta é termos estímulos graduais e contínuos ao longo da nossa vida, como aconteceu com o seu pai, na ótica. A força que ele aplicou é uma força de outro tipo de atividades que ele foi fazendo, mas sofreu sempre força. Sofre a gravidade, o corpo responde contra a gravidade e faz força. E o objetivo é nós tentarmos passar esta mensagem à população de que nós temos que fazer força. Se nós não fazemos força, perdemos força. E pessoas com menos força são menos saudáveis. Não há muito mais segredo para partilhar que este. Agora, é importante toda a gente gritar com força de que nós temos que ficar mais fortes. E muitas vezes eu sou um bocadinho disruptivo. Nós não precisamos muitas vezes de fazer muita coisa. Nós precisamos fazer força uma vez por semana, 2 vezes por semana, 20 minutos. É suficiente. As pessoas não precisam de muito tempo. Não têm tempo para treinar. Mentira. Arranjamos tempo. Só não treina quem não quer. Sem dúvida. E deve-se começar com períodos mais curtos e depois intensificar conforme o corpo for respondendo e a boa vontade? Nós temos um processo muito... Nós somos uma escola de formação também, temos estúdios de treino de força e nós temos uma metodologia que nós tentamos passar um bocadinho à nossa sociedade e aos nossos colegas. Primeiro temos que perceber sobre a aprendizagem motora, depois temos que perceber sobre o controle motor e só depois é que podemos intensificar. E este é um princípio que tem que acontecer. Eu não posso saltar etapas, eu não posso logo ir para o intensificar. Eu primeiro tenho que garantir que o aluno consegue fazer e percebe o que é que tem que fazer, depois controla o que está a fazer e só depois é que eu vou intensificar. E o que acontece é que as pessoas todas querem logo para o intensificar. Não têm tempo, não têm paciência. Isto é um caminho, isto não é um sprint, é uma maratona. Isto é cultural, não deixa de ser cultural. As pessoas querem corridas curtas, com resultados imediatos e não estão à espera, não têm paciência para fazer esta maratona. Hoje em dia, todos nós vimos que há passadiços, há o perdão, há equipamentos na rua que são públicos e, portanto, toda a gente pode utilizar. Mesmo assim, há resistência. Mesmo assim, há muita resistência. Não é por acaso que nós temos uma taxa de inatividade física muito alta. 73, 75% da nossa população não pratica atividade física nenhuma. Ou seja, não é uma questão de fazer uma vez ou 2 vezes, é não praticam, ponto. Isso é assustador. Pronto. Isto vai ter um impacto muito grande no imediato e nas próximas décadas. E como o que estava a partilhar há bocado, não há forma de a saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde, privado, público, o que for, conseguir ajudar toda a gente. Portanto, alguém vai ficar de fora. Alguém vai morrer, alguém vai ficar de fora. E, portanto, as pessoas sabendo disso, como é que não têm este autocuidado e não procuram criar este compromisso para um bem-estar melhor e envelhecer de uma forma mais saudável e equilibrada? Porque não há literacia de exercício no nosso país. As bases não estão criadas, não são estruturadas da melhor forma, não são incentivadas. Nós continuamos a ter o exercício físico, por exemplo, no nosso país continua a ser um segmento de luxo, não está associado à saúde. Continuamos a ter as taxas de IVA no ginásio ou nas modalidades. É um bem de luxo, 23% é o valor que nós temos. Isso não parte de nós, não parte das instituições, não parte dos PTs, dos técnicos, não, parte do nosso governo também querer mudar algumas bases e incentivar mais ao exercício. A verdade é que existe muita informação, nós temos mais acesso à informação hoje em dia, mais do que nunca está na palma da nossa mão a informação, mas nós continuamos como não temos essa literacia, não a trabalhamos, ou seja, queremos um resultado imediato, trabalhamos para o agora,
quando o resultado deve ser exatamente, ou a nossa predisposição deve ser outra. É trabalhar a longo prazo, de uma forma contínua, de uma forma consistente, disciplinada, focada, mas isso nem sempre acontece. Não acontece. Na maior parte dos casos não acontece. Sérgio, quando há um aluno, uma aluna que vão recorrer aos teus serviços, à ajuda, consegue-se estabelecer bem o compromisso, ele sabe bem que quer uma coisa para o resto da vida, porque esta coisa do imediato é muito curto, não é? Mesmo para vocês, acaba por ser aqui um bocadinho frustrante não conseguirem passar a vossa mensagem, ou as pessoas não querem aceitar essa mensagem. De facto, isto é uma coisa para sempre. Isto é uma forma de estar, estamos a falar de bem-estar. Sim, isso é sempre... São raras as pessoas que vêm ter e pedir os nossos serviços com o objetivo de eu quero ter energia para cuidar da minha filha. Portanto, ou tive um susto de saúde e então quero melhorar a minha vida. Pode acontecer, a maior parte das pessoas vem com uma parte temporal muito curta. Cabe-nos a nós passar a educar. Passar a educar é... Ok, que quantidade de água bebes por dia? Vamos começar a melhorar isso. Quantos passos dás por dia? Vamos melhorar isso. Escadas rolantes. Vais de escadas rolantes? Ok, temos umas escadas ao lado. Vamos, é aquilo que eu estava a dizer, estacionar mais longe, andar um bocadinho mais. E começar a educar a pessoa ao longo do dia, mais do que o treino, porque, ok, a pessoa treina 3 vezes por semana, meia hora. A nossa semana é muito longa. E a maior parte das pessoas tem um trabalho sedentário. Chegar a casa, sofá, transportes públicos, muito tempo sentado. Portanto, se só educarmos a pessoa naquela meia hora, é bom, perfeito, mas é preciso mais. Portanto, cada vez mais nós, ou pelo menos nós os 4 estamos dentro desse registro, tentar educar para que também possam educar os filhos e isto começar a melhorar. Esta taxa de inatividade não pode continuar a acontecer em Portugal. Rodrigo, o desporto também tem, o exercício físico tem evoluído, obviamente tudo evolui na vida, não é? O exercício também, a forma como nós nos relacionamos com o desporto, com o exercício físico. O Pilates de facto veio aqui, as pessoas antigamente pensavam que o Pilates era uma coisa para velhos, não é? Era um bocado essa ideia que nós tínhamos. É de facto uma disciplina muito exigente e deve começar a ser feita cada vez mais cedo também. Eu acho que, independentemente da idade, o nosso estilo de vida atual mudou muito. Somos muito mais sedentários do que éramos já há 10, 20, 50 anos atrás e temos que interpretar essa inatividade como um complemento. O Pilates, tal e qual como qualquer atividade dos meus colegas aqui, vai ajudar. Nós trabalhamos a necessidade da pessoa, maioritariamente individualmente, tentamos perceber através da necessidade, perceber o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer e alcançar uma melhoria da saúde e uma longevidade com qualidade maior para essa pessoa. Basicamente esse é o nosso objetivo enquanto profissionais do exercício físico e que estamos muito mais ligados à saúde do que à competição, ao desporto, como nos habituámos a ver o desporto. E é essa falamos mais de desporto escolar. Isto é exercício físico, é bem-estar, é saúde. É bem-estar e saúde. Então, e essa ideia que nós queremos que o nosso público e toda a gente, na verdade, fique que sem exercício com qualidade, a saúde fica comprometida. Basicamente é isso. Porque nós estamos a falar da saúde estar comprometida nas mais básicas coisas, como eu falei há pouco sobre o copo d'água da minha mãe, mas as quedas na rua, o equilíbrio, tudo isso consegue ser trabalhado através do exercício físico, não é? Com certeza, com certeza. A qualidade melhora, é drástico. Tanto é drástico a inatividade provoca no corpo, não é? E na qualidade de vida, como é drástico o que nós podemos fazer através do exercício físico na qualidade de vida da pessoa, para melhor. E quando conseguimos ter uma história de vida para podermos contar histórias e podemos até ter paciência, termos um corpo são e mente sã para podermos contar essas histórias e podemos interagir com a nossa família, não darmos problemas aos nossos filhos a pensar que os pais estão a ficar numa situação fragilizada.
Infelizmente, as idas para o lar acabam por ser um bocadinho aqui o escape e a solução para muitas famílias, precisamente porque os pais não trabalharam o corpo, para que não conseguem aguentar-se sozinhos, não têm autonomia para poderem estar nas suas casas e muitas vezes esse acaba por ser um bocadinho o fim. E não é isso que nós queremos um compromisso com o exercício e com a saúde. Certo? Sem dúvida. Pode ser tu, Hugo. Sim, essa é a parte mais difícil, é criar o compromisso, não é? Sim. E esse é o desafio. Quando há várias modalidades, tentamos, de alguma forma, que elas se complementem à procura. Não é? Nós trabalhamos no lado da oferta e a procura é o cliente. Não é? E o que nós tentamos fazer é tentar encontrar a modalidade certa para que a pessoa goste de fazer a modalidade, porque o melhor exercício é aquela que a pessoa gosta e que vai fazer ao longo da vida. Não é o pilates, não é o treino de força, não é o outdoor, é o exercício que a pessoa consegue fazer ao longo da vida. Senão não há exercício que safa ninguém. E este é um bocadinho o nosso desafio, é também criar estruturas, equipas que permitam acompanhar a pessoa, motivar a pessoa no sentido de perceber se ele está a ter comportamentos desviantes, como é que a gente consegue voltar a encarrilar esses comportamentos, trabalhar com parceiros da nutrição, que é uma área que não é nossa, é uma área complementar em que nós trabalhamos claramente com parceiros de nutrição que nos consigam ajudar e não interferir nessa área, porque o exercício é tão específico, tem tanta informação, é tão complexo que nós não temos que entrar na área da nutrição. Das outras pessoas. A área de comportamento, se houver necessidade de aprofundar mais essa área, de conseguir perceber um bocadinho mais da psicologia, também trabalhar nessa área, a área da fisioterapia, a área médica, ter a confiança, acima de tudo, destes pares e que olhem para nós. Não, o exercício tem profissionais altamente competentes, esses profissionais estão cada vez mais competentes. Isto é um bocadinho esta mensagem, é dizer que estamos aqui, somos cada vez mais competentes, profissionais, para que as pessoas olhem para nós e consigam nos encarar como parceiros da vida delas, porque na verdade é o que nós queremos, é as pessoas contem connosco para a vida e temos que depois transmitir que, às vezes connosco, outras vezes sozinhas, com uma aprendizagem daquilo que fizeram connosco, mas sempre de forma satisfatória. Uns dias não me apetece fazer, mas sei que tenho que fazer a minha higiene semanal e vou fazer a minha higiene semanal porque houve alguém que me explicou porque é que eu a tenho que fazer, porque não é simplesmente faz, é se eu explicar que a pessoa tem que fazer, a pessoa vai entender melhor porque é que tem que fazer. Isto é uma lógica da educação, que eu acho que é a base da evolução da nossa sociedade. Não é? Como é que nós vamos mudar esta cultura? Não, eu acho, há bocado falámos, há 5 fases. Não tem só a ver com cultura, tem a ver com motivações. E há 5 fases de motivações. A pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. E para cada fase tem que existir um tipo de comunicação específica. E não somos nós que fazemos esse tipo de estratégias para comunicar o que é que tem que acontecer. Nós estamos na fase da ação e, eventualmente, da preparação e da manutenção. Aqui nós conseguimos criar contextos de exercício mais adaptados e mais motivacionais. Mas o nosso problema não é os que estão a fazer. Acho que nós não estamos a comunicar para os que estão a fazer. Nós precisamos de comunicar para os que não estão a fazer. E acho que a comunicação não está a chegar aos que não estão. Acho que claramente... E porquê? Porque a comunicação não está adaptada a estes ciclos de motivação. Estamos a comunicar sempre para os mesmos... Sempre para os mesmos. E o círculo fecha-se ali. E o círculo entra nos 23%, nos 24%, nos 25%. E nós não conseguimos descolar daí. Alguma coisa está a ser mal feita. E, no meu entender, é mais estrutural na ótica de passar a mensagem. E a mensagem tem que ser mais bem entendida, mais bem planeada, porque não está a ser, não estamos a conseguir. Não está a resultar, não está a ter os efeitos que vocês gostariam, apesar de estarem sempre a dar tudo. Que benefícios é que nós podemos ter através do exercício físico que se vão prolongar e quando nós chegamos a uma idade mais avançada, caminhamos todos para lá, desde que nascemos estamos todos a envelhecer, que benefícios é que pode trazer no presente e depois no futuro? Vamos escolher, não é? Se tivermos 2 horas, podemos estar aqui até vamos embora. Tem tempo para nós? São todos. Acho que não existe nenhuma fase de idade da vida com alguma patologia em que o exercício não faça sentido. Não existe. Ou pelo menos até agora ainda não consegui encontrar. Porque de uma forma adaptada nós podemos sempre fazer. Temos que avaliar a pessoa que está à nossa frente, perceber como é que ela está hoje, qual é o caso que temos à nossa frente, mas é sempre possível. E os benefícios são, como eu estava a dizer, a partir dos 25, 30, é sempre a descer. Nós temos é que criar formas dessa queda não ser tão acentuada. Portanto,
quanto mais nós perdemos, e eu falei isto de manhã numa das minhas ações, nós, a partir dos 30, começamos a perder, podemos perder entre 3% a 8% da nossa massa muscular a cada década. E a partir dos 60, esses valores aumentam ainda mais. Portanto, a partir do momento em que nós não temos músculo e não conseguimos produzir força e só temos força fazendo força, tudo aquilo que é a nossa qualidade de vida vai diminuir. E o risco de doença, de lesão, de quedas, de situações que nos vão levar a uma situação desconfortável são maiores. Portanto, nós trabalhando desde cedo o nosso corpo de uma forma planeada, ou seja, o exercício ser feito ou ser tomado como um medicamento, com a dosagem certa, da forma correta, ao longo da vida, nós vamos conseguir ter uma longevidade bem maior. Portanto, conseguimos produzir força, conseguimos fazer as tarefas do dia-a-dia, subir escadas, ir às compras, atar os atacadores, ajudar a tomar conta dos netos, brincar com os filhos, tomar conta dos netos. Eu fiz um exercício que era, imaginem-se com 80 anos. E agora imaginem-se com 80 anos numa cama, ou sentados em casa, ou com 80 anos, como acontecem já em alguns casos, ou bastantes casos, em que conseguem brincar com os netos, conseguem ir ao parque, conseguem andar, fazer o dia-a-dia e serem autónomos. Qual é que é o lado que querem estar? E isso não se trabalha aos 80. Não se faz nesse momento. Faz-se antes. Temos que trabalhar isso ao longo da nossa vida e ter uma disciplina e um foco constante. E isto não quer dizer que nós não temos sempre vontade. Nenhum de nós é fundamentalista e diz aqui, não, eu adoro treinar todos os dias. Ai, já me sinto mais descansado. E tenho vontade de treinar todos os dias. Não, mas não, de certeza. Nós acordamos cansados também, nem todas as noites são boas de descanso. Temos picos de stress, temos picos de trabalho, todos nós temos os mesmos problemas que qualquer pessoa. Portanto, e não nos apetece todos os dias treinar. Mas a verdade é que ele tem que ser feito. Sim. E temos que fazer um exercício. E fazemos. E isso tem que acontecer. Não é eu gostava de e eu quero. Muda completamente, não é? Eu defendo que há uma diferença entre o eu gosto e eu quero. Quando eu gosto de uma coisa e se eu gostava muito de adquirir ou atingir um objetivo, se eu gostava, eu vou fazendo, mas as dificuldades vão surgir. E quando elas começam a surgir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu gostava, mas a coisa começa ali a escapar. Quando eu quero, eu vou. Eu quero muito, eu vou até ao fim. Eu dou a volta, eu caio, levanto-me. Caio, levanto-me. Caiu. Vou dar a volta, vou arranjar uma solução, não é por este caminho, errei, afinal o caminho é outro, eu dou a volta. Mas no final, eu vou fazer. Esse compromisso tem que ser para ambas as partes, porque são precisos 2 para dançar o tango, não é? Ninguém dança sozinho. E esse é o mais difícil, é conseguir que as pessoas respeitem o vosso compromisso? Eu acho que é o mais difícil numa fase inicial. Depois as pessoas acabam por perceber que nós estamos para os ajudar e que não parte de nós. Portanto, se as pessoas nos mentirem, estão-se a enganar a elas. Os resultados não aparecem, não sou eu. Portanto, se a pessoa me disser, sim, eu fui fazer a minha caminhada como eu prometi, eu fui treinar como eu disse que fui, mas de repente as coisas não acontecem, estás-me a mentir porquê? Ainda existe muito isso? Sim? Lá está, eu pelo menos sinto que existe numa fase inicial. Eu era essa pessoa, de certeza. Não, mas a partir do momento em que as coisas começam a ser feitas e os resultados começam a acontecer, a questão que o Nuno estava a dizer de isto não se começa a treinar aos 80 para ter os resultados aos 80. Mas vamos sempre a tempo. Vamos sempre a tempo, mas a questão é se as pessoas pensarem que eu quero isto e passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês, ainda não consegui, vou desistir. Não, isto é longo, isto é duro, é mesmo, tivemos 10 anos, se for preciso, sem fazer nada. Depois, de repente, num mês, queres que a tua vida mude? Não, vai com calma, vai passo a passo e as coisas vão acontecer. E vamos chegar aos 20, aos 30, aos 40, cada vez melhor,
pelos pequenos passos que fomos dando todos os dias. Portanto, numa fase inicial, sim, ainda há muito essa coisa de vou tentar enganar ali o PT. Depois acho que começam a perceber. E isso também, essas pessoas que nos enganam vão acabar por ficar pelo caminho. Vão começar a perceber que se calhar não é aquele... Ainda não estão naquela forma de estar na vida, não é? É. Mas se calhar voltam mais tarde. Mas já aconteceu muitas vezes. Já custa mais um bocadinho com o corpo. Mas são sempre a tempo. Sim. Foi o tempo, foi o timing que necessitavam. Se calhar ali aos 20, aos 30, não estavam com a cabeça, aconteceu qualquer coisa que... É agora. Agora é o momento de agir. O susto continua a ser, muitas vezes, a forma das pessoas procurarem uma ajuda? Ainda existe muito o susto. Ainda existe muito o susto, que pode ser com elas ou com outras pessoas. Podem ver alguém ao lado, ao próximo que aconteceu e... não quer ser o próximo. E começar a agir. Normalmente, a partir de que idades é que as pessoas começam a procurar a ter este estilo de vida, uma vida mais saudável, mais equilibrada e a pensar no futuro? Será que pensam muito estas pessoas quando vão lá, tipo, eu quero chegar a velho em bom? Eu acho que numa fase mais precoce, chamamos assim, nos 20, ninguém pensa nisso. Não pensam nisso. Sim. Acho que não pensam nisso. E são essas as idades que começam a procurar a vossa ajuda? Eu acho que é um pouco tudo, não sei, mas acho que no caso de todos passamos um bocadinho desde, lá está, tenho uma pessoa com 70 anos, ele tem uma pessoa com 80, pessoas de 18, 20, mas acho que a média deverá andar ali entre os 30 e 40 anos, se calhar que nos procuram. Também, Frederico? Eu são várias idades, várias experiências e também o tipo de abordagem é diferente. Uma pessoa que inicia cedo, ela não pensa se vai chegar aos 80, ela vai chegar aos 80 bem, porque ela vai ficar viciada no estar bem, e o vício do estar bem é incrível. Eu sentir-me bem, a pessoa sente-se muito mais confiante. Então um jovem, 30, 40... se ele começar a fazer exercício físico, não perder o timing, ele vai estar muito melhor do que uma pessoa que não faça. Depois nós também temos outras pessoas que começaram aos 80, que realmente se deram conta que estão a perder drasticamente essa qualidade de vida, relembram-se do passado, como é que eram, e querem melhorar. E assumem esse compromisso. E também o tipo de abordagem é diferente, mas os ganhos são incríveis. E se calhar para essa pessoa o fazer a sua higiene pessoal é a vitória, e para um jovem levantar ou fazer 20 agachamentos é o objetivo dele. Então temos que jogar basicamente com a necessidade, primeiro que tudo, e também com a motivação. Temos que ouvir a pessoa para perceber qual é a motivação. Há pessoas que chegam ao Pilates e querem trabalhar, sentir a perna, e nós identificamos que ela tem uma necessidade mais profunda, que antecipa, mas nem por isso deixamos que ela faça sentir a pena. Então temos que ouvir a pessoa, identificar a necessidade na nossa ótica, que é mais relevante, e jogar com isso e fazer, porque isso dá continuidade à pessoa, e o nosso objetivo é que a pessoa continue com uma saúde melhor. É desafiante nós adaptarmos o treino a cada estilo, a cada pessoa, a cada corpo, a cada cabeça e a cada forma de vida, não é? Porque o trabalho, com os filhos, e vocês no fundo têm aqui um papel fundamental. Têm que encaixar, ajudar a encaixar na confusão da vida que as pessoas têm, um horário para que as pessoas possam cumprir. Não é aquilo que elas dizem que vão fazer, que é completamente diferente. Exato. Não é? Sim, acho que o nosso papel é esse. Tendo um horário, existe um compromisso. Logo aí, à partida, já há um compromisso com uma outra pessoa, já faz com que a predisposição também aumente. Se eu estou com o compromisso só comigo, é mais difícil eu comprometer-me só comigo do que comprometer-me com outra pessoa. Por isso, esta é uma das estratégias que nós temos, é criar agendamentos estranhos para que as pessoas se comprometam com elas e com outra pessoa. Isso ajuda
automaticamente a aumentar a taxa de adesão da prática de exercício físico, que é um dos pontos que nós tentamos que seja contínuo. Depois, um bocadinho dentro do que o Frederico falou, das necessidades psicológicas da própria básica, que é a empatia, que nós tentamos ter empatia com a pessoa também se sinta que há competência. Há uma ótica que é, nós não devemos criar demasiada frustração na competência do exercício. Se eu vou criar uma competência de frustração, a associação do exercício passa a ser desprazerosa em vez de prazerosa. E nós, muitas vezes, temos fico todo partido no dia a seguir é que é bom. Não, isso vai associar, essa associação é uma associação desprazerosa que vai fazer com que, a nível neural, a pessoa associe a uma coisa que não é positiva. E não é positivo, vai-me arranjar uma desculpa no dia em que eu tenho que ir treinar, que não vou porque eu estou a associar a algo desprazeroso. E essa competência é fundamental para associar a sensação que a pessoa tem ao praticar exercício. E, ao mesmo tempo, também temos que tornar a pessoa dentro do processo, que é tornar a pessoa também na tomada de decisão, tomar também, fazer parte. Quando o Frederico disse, a pessoa gosta de sentir a perna, ok, mas qual é aqueles exercícios que mais gostas de fazer? São estes. Tudo bem, a gente também faz. Também vais fazer estes, mas vamos fazer outros que também são importantes para ti. Trazer a pessoa para dentro do processo também é importante. Tudo isto faz com que o exercício não seja só um just do it. Isto é muito mais complexo do que um just do it. Agora, a proposta de valor há variada. Ou a pessoa vai sozinha, ou vai com um treinador. E há de tudo, como nós já falámos. Mas simplesmente a pessoa começar a tomar o gosto, começar a não ter experiências negativas, isso vai ser fundamental para que ela veja o exercício como benéfico. Agora, se eu fizer um treino, no dia a seguir estou completamente inflamado porque levei uma tarefa no dia anterior, eu vou chamar isso de negligência, não vou chamar exercício físico. E isto é um caminho que nós todos, enquanto profissionais, temos de ter esta ética profissional. É a dose certa para a pessoa é que vai fazer com que ela associe o exercício como algo prazeroso, não desprazeroso. No dia em que nós continuamos a fazer um caminho de prazer, essa associação vai ser positiva. O desprazer não é para o tipo de população que nós queremos comunicar, que é os outros, não é os 23, não são os desportistas que esses toleram, os que fazem os Ironmans da vida, esses toleram tudo. Não é para essas pessoas que nós temos que comunicar. Nós temos que comunicar é para as outras. E estas é que são estratégias que nós temos que repensar um bocadinho na forma como estamos a fazer. Digo eu. Muito bem. Até nós somos, não sei se também és pai. Ainda não. Nós estamos aqui, acho que temos a maioria que já temos filhos, e falávamos também há pouco lá nos bastidores que uma das situações que eu acho que contribui muito para o sucesso desta caminhada com qualidade virada para o desporto é da forma como nós educamos os nossos filhos e introduzimos o desporto e o exercício físico na vida deles, como algo prazeroso, algo saudável, e não pensar sempre na competição. Nuno, de que forma é que nós nos devemos posicionar? Que recados é que podemos também dar aos pais para que eles possam fazer de facto do exercício físico uma forma de estar na vida também para os miúdos e crescerem com esta simpatia do desporto? Parte desde cedo por, como eu estava a dizer, criar situações que, principalmente nos miúdos em idade jovem, portanto, temos aqui um miúdo, uma criança pequena. Faz desporto? Faz. E de exercício? Mas ligado à ginástica, a jogos lúdicos, à motricidade infantil. Se isso começar a entrar logo desde o início, os miúdos vão começar a ganhar gosto pela atividade física, pelo exercício, por se mexerem. E isto entra desde esta idade até à fase adulta. Eu tenho um filho com 11 anos, ou com 12 anos, 12. Isto é o desporto, o que é que lhe faz à cabeça, estão a ver? E o exercício faz parte da vida dele desde sempre. E a minha filha é a mesma coisa, com 5 anos. E começou por terem jogos, por terem brincadeiras. Depois quis dar também a oportunidade deles escolherem, experimentarem atividades. Experimentarem na escola. Quando aparece muitas vezes nas escolas, nos colégios, no início do ano letivo, há uma semana em que atividades abertas para os miúdos experimentarem. Experimenta A, B, C. Não gostou,
ok, então se não gostas tanto disto, há outra coisa. Vão experimentando, vão fazendo, até encontrarem algo. Deixarem os miúdos escolherem. Deixar os miúdos escolherem. E não de acordo com as expectativas dos pais, não é? Os pais gostam que os miúdos sejam os Cristianos Ronaldos da vida e têm que jogar à bola porque o menino tem que jogar à bola e as meninas têm que fazer balé. Porquê? Porque acham que é assim, não sei. Deixar os miúdos escolherem o que é que gostam e terem opinião também nesse sentido. Isso vai-lhes dar mais confiança, vai-lhes dar mais autonomia, vão ter mais responsabilidade. Portanto, é por aí que parte um bocadinho Começar a introduzir o exercício físico quase como uma brincadeira? Sim. Como se fosse para eles entenderem. Em casa. Sim. Brincar em casa. Em vez de darmos um tablet, em vez de darmos um telemóvel a um miúdo, porque às vezes é mais fácil, estamos cansados, a semana é um bocado puxada e os miúdos são exigentes, querem estar connosco, querem brincar. Pá, toma, não me chateies. Quem nunca, não é? Quem nunca? Nem nunca, nem sempre. Sim. Mas há alturas para tudo, claro que... E devemos ter cada vez mais cuidado com isso, mas não toma e fica para aí. Não, brincar com eles, ir à rua, ir andar de bicicleta, jogar a bola, vão para o parque, vão fazer jogos em casa, construir, mexer, motricidade fina, porque o exercício não é só pesos e bolas e correr. Há coisas, motricidade fina, competências que nós temos que trabalhar com os miúdos para ter um maior desenvolvimento cognitivo. E isso faz muita diferença no crescimento deles. Aliás, nós temos aqui várias hormonas que a prática de exercício físico também desperta, não é? Tudo, sim. Felicidade, que eu acho que é maravilhoso, não é? Que nós nos sentimos melhor. O pouco exercício que eu faço, cada vez que eu acabo de fazer exercício, de facto, eu sinto um bem-estar incrível, não é? Eu acho que toda a gente... Vamos pôr isto assim. Fazer uma caminhada... Eu vou fazer um determinado exercício e criam-me, o meu treinador, o meu ginásio, minha equipa, o que for, cria-me um desafio ou cria-me um objetivo para aquele dia. Se for uma coisa que é execuível, feita com conta, peso e medida, se eu atingir aquele objetivo e me disserem que, ok, conseguiste, é difícil, mas conseguiste fazer, faz parte do teu planeamento, mas conseguiste, vai-me trazer uma sensação de bem-estar, dá-me prazer e dá-me mais confiança. Eu amanhã vou fazer outra vez, eu vou repetir, ou quando for o próximo treino, eu vou lá estar, porque eu sei que há uma recompensa, que é uma sensação de bem-estar, é o prazer. E isso tem que ser construído da forma correta. É o que nós levamos da vida. Alguém quer colocar alguma questão aos nossos meninos aqui no palco? Diga, por favor. Espera aí só o microfone, não sei se... Peço só um tempinho. Boa, Sérgio. Pois é. Obrigada. Boa tarde. Alô. Então, vocês disseram aí, deram um percentual que eu achei assim, extremamente alarmante, de 75% das pessoas em Portugal não fazem exercício físico, né? Nas redes sociais, se você faz uma pergunta lá sobre a importância do exercício físico, de trabalhar a musculação, os músculos, você vai encontrar trocentas informações sobre essa necessidade, né? Se você botar lá, quais são as 10 medidas que você deve tomar para quando você envelhecer, você ter maior longevidade com qualidade de vida, né? Então você vai encontrar entra no YouTube, você vai encontrar muito, em todas as respostas vai aparecer lá. Cuide dos seus músculos, porque isso vai fazer com que você tenha independência, né? Bom, considerando que Portugal, nos últimos 10 anos, não evoluiu na sua quantidade na sua população, ficou estagnada, então a população está envelhecendo 10 anos, não está nascendo gente, está vindo gente de fora para cá para suprir essa necessidade de trabalho, né, de produção. Essas pessoas que vêm para cá, elas acabam entrando para o Sistema Nacional de Saúde, porque tem que ser protegido, né, enfim, proteção da população que está aqui em Portugal. A pergunta que aí me ocorre é o seguinte:
Nas redes de televisão de Portugal, você tem aí, você entra num jornal da noite, tem lá meia hora, 40 minutos de propaganda sobre várias coisas, né? Publicidade sobre várias coisas. E você não vê essa realidade sendo dita, vamos dizer assim, uma divulgação institucional, né? Para que as pessoas possam cuidar disso que está sendo tão alarmante, vamos dizer assim, tão alardeado, né? Então, a pergunta assim, não já passou da hora da instituição SNS divulgar isso massivamente, porque isso não só vai impactar a qualidade de vida das pessoas, da população de Portugal, como vai impactar absolutamente os custos do SNS. E o SNS não vai conseguir ajudar toda a gente. Mais tarde, há bocado falamos. Desculpe, já não ajuda hoje, né? Vocês sabem, nós estamos aqui há 10 anos, já percebemos o que ocorre aqui, vocês que são daqui percebem que a demanda é muito maior do que a oferta de ajuda, né? Sim. Então, eu queria ouvir de vocês quem é que quer responder sobre isso. Hugo, podes arrancar tu com talvez aquilo que partilhaste até entre nós, porque é exatamente isso. Aquilo que eu partilhei há pouco, há 2 semanas atrás, houve um congresso internacional sobre saúde em Cascais, e os principais líderes de hospitais privados, de saúde pública, reuniram-se e chegaram a esta conclusão. Não vai haver recursos suficientes para tratar da doença. Por isso vão morrer pessoas e vamos ter que escolher quem é que vamos cuidar e quem é que não vamos cuidar. Ponto final. Por isso é que a única forma, e cada vez mais estas instituições privadas olham para a área da prevenção como o caminho para poderem continuar a investir, porque não vale a pena continuar a investir em recursos que não têm capacidade de escalar. E vai acontecer. Por isso a única opção era bom que nós tivéssemos no telejornal campanhas intensivas de promoção do exercício físico, e nem digo exercício, digo atividade física, que ainda acontece antes do exercício, porque a atividade física é uma ação sem que exista uma prescrição específica para uma tarefa motora. A atividade física é algo que nós temos que considerar no nosso dia-a-dia, como caminhar, como jardinar, tudo isso. Não querer meter o carro dentro da loja. Ou como o Sérgio falou, de estacionar a 1 km do meu local de trabalho e deslocar-me, em vez de utilizar o elevador. Nós também temos que ser promotores da atividade física e depois promotores de exercício físico. São 2 áreas diferentes. Mas o primeiro passo é gritarmos, como eu disse no início, gritarmos, e nós precisamos de ajuda. Nós, enquanto profissionais de exercício, precisamos de ajuda. Porque nós não conseguimos sozinhos, não conseguimos. Há anos que andamos nisto e não conseguimos. E temos que escalar isto para outro nível de responsabilidade governamental, para que depois faça um clique e que quem toma a decisão possa tomar melhores decisões, de uma forma de conseguirmos promover um bocadinho mais a atividade física, que, no meu entender, é o primeiro passo, não é o exercício, é o primeiro passo, para que as pessoas percebam que com mais atividade física no dia-a-dia vão se sentir melhor. Se as pessoas se sentirem melhor com a atividade física, vão querer fazer mais, vão querer passar para o tal específico, que é o exercício. E depois a consequência é longevidade, vamos tendo cada vez mais anos, mas não quer dizer que sejam mais vida nos anos. E o que nós queremos ter é mais qualidade de vida nos anos que temos. E é isso. Nós percebemos que assim, há uma posição sempre uma posição confortável de crítica, mas pouca proatividade da população no sentido de jogar isso para cima, de pressionar as instituições para que tenha essa divulgação, vamos dizer assim, para o bem da população portuguesa, né? Nós somos um povo de brandos costumes. E, portanto, é verdade, não é? E, portanto, às vezes não somos muito assertivos nas nossas lutas. Como nós temos aqui 23%, por exemplo, na taxa dos ginásios, é inadmissível quando isto é saúde. Não é só nos ginásios. Nos ginásios. Não é no exercício físico. Por exemplo, sim? Nos ginásios são 7%. 7% nos ginásios. Mas depois, de tudo o resto, são 23%. Tudo o resto, contando com ginásios, são 23%. Sim.
E por isso, se nós não temos esta facilidade e de ajudar as pessoas, porque muitas pessoas não podem, não é? Se bem que podem fazer na rua, mas de facto nem sempre temos o tempo maravilhoso como temos hoje para poder praticar exercício na rua, e quem quer fazer às vezes não tem condições financeiras para o fazer, não é? Sim, mas há sempre soluções. E respondendo só aqui um bocadinho com alguns números estatísticos a essa inatividade física, o impacto que tem a falta de exercício físico na nossa economia, assim um impacto direto, tem o facto de nós não praticarmos muito exercício físico, faz com que o número de baixas e o número de tempo que nós estamos, o tempo que estamos em casa, os dias, e o impacto que isso tem nas empresas por falta de produtividade, por uma baixa de produtividade, os gastos que o nosso Estado tem a pagar essas baixas, as pessoas que estão em casa, e o potencial de produção, de produtividade que não é alcançado, atinge anualmente mais de 1.500 milhões de euros a nível nacional. E isto numa ligação direta só com ficar em casa, estar de baixa e não produzir. O impacto económico são mais de 1.500 milhões anualmente. Portanto, daria para fazer muita coisa. Para além de que as pessoas estavam a promover para si mesmo a saúde. Mais alguém tem alguma questão a colocar? Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela vossa participação e pelo que trouxeram aqui hoje. Queria só partilhar uma história muito breve para retratar aquilo que está aqui no título, que é o exercício de escrever a nossa história. Eu tenho uma ligação com o desporto intermitente. Na minha infância, onde eu vivia, não havia nenhum sítio onde praticar desporto. Os meus pais colocaram-me a fazer a única coisa que era possível, que era estudar música. Isso teve um impacto enorme na minha vida. O exercício esteve sempre longe. A partir do momento em que eu comecei a praticar desporto, comecei a gostar, mas nunca consegui manter uma ligação fiel e constante, apesar de eu saber o quão bem me sinto quando saio de lá e tenho um ginásio na rua atrás da minha casa, estou na minha sala e vejo da janela o ginásio, não tenho desculpa e consigo passar meses sem lá ir. Apesar de saber, ler, ter uma prateleira de livros cheia de coisas sobre desporto e estudar imenso sobre o efeito aglutinador. No dia em que eu vou para o ginásio e consigo estar lá semanas a ir frequentemente, começo a comer melhor, perco peso, sinto-me melhor, durmo melhor. O meu marido foi ginasta durante muitos anos, até aos 20 anos, praticou ginástica acrobática e tudo mais. Tive uma filha com 41 anos, quando tinha 41 anos, ela tem 5 anos. Felizmente sai ao pai, não sai à mãe. Qual é a diferença? A minha filha chega à praia com os pais e com os avós. Com quem é que ela quer fazer tudo? Com o meu pai, que corre com ela pela praia toda às 8 da manhã. Com o meu marido, com quem ela quer ir à água e nunca me convida para nada. Zero. Os miúdos são sensíveis. Eu sou a pessoa que promove a inscrição dela num ginásio. Ela faz ginástica artística já e tem 5 anos. Eu sou a pessoa que a leva ao ginásio. Eu sou a pessoa que faz tudo para que o exercício esteja presente. Sou a pessoa que se opõe a tablet e a televisões. E sou a pessoa que a leva ao parque. Com quem é que ela quer fazer tudo quando chega ao parque? Com o pai. E a verdade é esta. As crianças identificam-se pelo exemplo. Sim. Não serve de nada eu dizer-lhe vamos ao ginásio e que giro que vai ser, vais ter uma competição, como eles chamam e tudo mais. Ela sabe que é a mãe que a leva, mas com quem ela se sente bem a fazer as coisas nos parques é com o pai e é com o avô, que são as pessoas que têm a forma física com a qual ela se identifica. Isto tem muito a ver com aquilo que as crianças precisam de exemplo. Quando eu comecei a levar a minha filha aos sábados ao Ginásio Clube Português, que fica longe da minha casa, a esforçar-me porque eu queria que ela se identificasse com aquela história daquela instituição, porque nós temos familiarmente relação com aquela instituição de desporto, as pessoas da minha família, que não o meu pai, diziam, mas para que esforçaste a levar uma criança aos 3 anos para o Fun Gym? Quando ela passou e foi convidada para a ginástica artística, aquilo que me disseram foi, mas que estranho, aos 4 anos, estarem a pôr uma miúda nas barras assimétricas. Mas que estranho, um salto no plinto aos 4 anos, isso não é esforçar demais uma criança? Quando uma criança está feliz e não há nenhum problema médico que seja um obstáculo a isso,
Por que razão é que os adultos à nossa volta, aquilo que fazem é criticar uma criança a ir para o desporto? Na verdade, nunca ninguém à minha volta me disse: mas que giro, a tua filha não vê televisão horas seguidas. Não, o que dizem é: mas porquê perder tempo a levar uma criança para ir à ginástica durante a semana e sair mais cedo do trabalho e chegar mais tarde, ela deitar-se cedo e comer só de coisas saudáveis? Sempre fui criticada porque a minha filha não come açúcar, sempre fui criticada porque a leva à ginástica e à minha volta ninguém faz isso. Como é que se chama? Catarina. Parabéns, Catarina. Vou-lhe dizer, nós falámos também já, é muito fácil nós sermos pais, é muito difícil nós sermos educadores. E, de facto, tudo aquilo que tem feito, e provavelmente essas pessoas também nunca lhes perguntou a opinião, elas é que as dão. Não perguntei. Exatamente. Portanto, é isso mesmo. Aquilo que eu sei é que o exercício, e os meus pais fizeram o melhor que podiam, claro, e não tinham outros recursos, aquilo que eu sei é que o exercício não foi uma constante na minha vida. Eu tenho excesso de peso, ao longo dos anos tenho combatido a obesidade, tenho tido sucesso, outras vezes não tenho, às vezes melhor, menos pior. O que eu não quero é que a minha filha passe pelo mesmo. E a minha filha sabe onde é que é o meu ginásio e é a razão pela qual eu, com vergonha, saio de casa e digo: mãe, vai ao ginásio. Porque eu não quero que ela, sabendo que o ginásio é ali, não veja a mãe nunca ir. Claro. Mas o exemplo é determinante. Claro. E não é mau de maneira nenhuma uma criança com 4 anos ou 5 anos fazer aquilo que gosta. A minha filha fisicamente nunca poderá fazer balé, nunca vai poder fazer balé porque fisicamente não é a estrutura dela, ela é toda largarona e toda forte, mas encontrei uma atividade onde ela é boa e se diverte. E se não for aquilo agora, daqui a 3 anos que mude. Mas o compromisso, a agilidade mental de saber que tem um treino para ir, o compromisso com a equipa, o compromisso com a professora, o compromisso com uma atividade que não é... A vida não é só lazer. O facto de hoje em dia alguém dizer que uma criança com 5 anos ter uma atividade que é um esforço, não é. Um esforço é o que nós vamos ter daqui a 10 anos, 15 anos, que é uma população infantil completamente sedentária, completamente doente. Isso é que é esquisito. Não é? O que os meus pais fizeram há 40 anos, que foi não ter proporcionado uma atividade física, eles fizeram o melhor que podiam. Claro. Agora, eu tenho a obrigação de dar o exemplo. Eu e os outros pais. Se fossem todos assim, tínhamos uma população daqui a uns anos muito mais dinâmica. Exato. E para terminar, só mais uma nota. Comprei, quando a minha filha tinha 3 anos, foi um dos presentes que eu pedi para lhe darem na família, aqueles kits de atividades que existem, que têm uma trave, depois têm pequenos obstáculos para pular por cima da trave e tudo mais. A primeira coisa que uma tia disse foi: mas ela não se vai aleijar? E quando comprei um daqueles colchões pequeninos de espuma para se fazerem saltos em casa, e aquelas coisinhas tipo as cambalhotas e as rodas, eu moro num apartamento, eu abro a porta da sala para o hall, a minha sala é grande, é verdade, mas se eu usar um corredor também dá. A minha filha, quando não está a chuva, faz exercício em casa. E isso não depende de ter dinheiro ou uma casa grande. Isso depende de mudar a nossa mentalidade. Portanto, forçar crianças em casa e ir para um centro comercial, comer fast food, como se vê, isso é uma verdadeira pandemia, é um horror que se está a fazer. Eu, como sou uma pessoa que combati sempre peso a mais e como sempre tive dificuldades, lidar com a imagem, lidar com aquilo que é o excesso de peso, porque hoje em dia há uma gordofobia, como sabemos. Claro. Eu não quero que a minha filha passe por isso. E não vai passar, o meu exemplo é que tem que ser determinante. Claro, e está a fazer um ótimo trabalho. E da próxima vez vem para aqui fazer talk também connosco, para fazer do palco. Quem dera. Obrigada. Posso só dizer dois pontos relativamente a isso. Um já falámos lá dentro, que é a educação que também tem que vir da parte dos pais, no aspecto em que a criança porta-se mal, ou teve más notas, ou o que aconteceu, e o castigo não pode ser: não vais ao futebol, não vais à ginástica, não vais ao balé. Porque estamos a fazer com que a criança deixe de aproveitar nos melhores momentos e passe a não gostar de fazer aquilo. Portanto, é uma solução que é mais fácil. Lá está, não sou pai, mas é sempre mais fácil tirar a PlayStation. É mais fácil deixar de levar a criança lá, porque ela fica ali a brincar no cantinho e eu não tive que sair de casa e eu levava. Portanto, esse foi o castigo, do que se calhar não. Vais na mesma, vais fazer a tua atividade, mas quando chegares a casa não vai haver televisão, não vai haver o tablet. Mas nesses momentos em que a criança está a crescer e está a ganhar o gosto pelo desporto, não lhe retirar isso, acho que isso é uma coisa que também tem que mudar. E a segunda, relativamente
esse comentário da tia de não te vais aleijar, não sei dados estatísticos, mas também estive a ver que cada vez mais, antigamente as crianças brincavam na rua, nós brincávamos na rua, caíamos, magoávamos, levantávamos, siga. Hoje em dia, cada vez mais as crianças começam a ter lesões mais tarde, de quedas, porque não caem na altura que é suposto cair. Sim. Portanto, quando chegam mais velhas e têm aquele tropeção que não estão habituadas, vão fazer a fratura porque, primeiro, não fizeram exercício, portanto não há massa muscular para proteger, e na altura que era suposto cair e levantar, e isto foi o nosso crescimento, não aconteceu também. Portanto, acho que é muito bom tanto a parte de levar a filha a fazer as atividades, como incentivar mesmo em casa a que isso aconteça. Portanto, muitos parabéns. E já agora, também acho que é muito bom a filha dar o exemplo à mãe e obrigar, de certa forma, ter conseguido que a mãe vá ao ginásio. Isso é incrível também. Por isso, parabéns. Ela não é assim, não é? Portanto, a verdade é que fisicamente ela sabe ver que a mãe tem uma forma física que não é tão comum assim, não é? E quando eu lhe disse, olha, a mãe tem que fazer mais desporto, a mãe tem que ir mais ao ginásio, olha, tem que fazer mais como tu, vês? É bom para a saúde. Como o meu pai também faz, lá está, é um excelente exemplo para ela, com 72 anos, passou um pós-operatório recentemente, corre na praia e passa 2 meses com ela no verão na praia, que é também um privilégio, isso não é toda a gente pode, não é? Claro. Isso é determinante. Uma criança que sabe que vai para a praia com o avô, que o avô corre, que o avô brinca, que se agacha, que sobe uma rocha e que nada, quer dizer, e que não quer estar sentada a espreguiçadeira a voar, isso é muito diferente, não é? Muito obrigada. Devia ser o normal, não é? Sim. Era tão bom. Era tão bom. Esse era o mundo perfeito. Era um mundo perfeito. Eu não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar, se mais alguém quer fazer alguma questão. Meus queridos, querem acrescentar mais alguma coisa de tudo aquilo que foi dito aqui? Não, eu só queria agradecer a oportunidade que nos deram de falar sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa vida, e é aquilo que nós tentamos transformar na vida dos outros, que é quem é e melhorar a qualidade de vida dos outros, basicamente. Então quero agradecer essa oportunidade e foi muito bom estar aqui com os meus colegas e consigo, Muito obrigada. com este público também. Muito obrigada. Obrigado. Não se esqueça, façam um exercício físico. Obrigada.